Boa noite, muito bem-vindos ao culto do Evangelho da Noite. Luz, paz e amor para todos, que todos possam estar recebendo em suas casas esse fluxo de energia, essa avalanche de bênçãos energética, refazedora. Boa hora, seja lá qual for a hora que vocês estejam escutando esse culto do Evangelho da Noite, certos de que serão visitados pelas equipes espirituais, pela caravana do Evangelho da Noite. Salve, salve! Por aqui estarmos reunidos mais uma vez, abençoadamente, para fazer esse culto do Evangelho da Noite, que é um culto no lar, né? E agora nós vamos ler aquela página inicial que faz a nossa harmonização das nossas mentes e dos nossos corações. E vamos fazer isso lendo uma página do livro Fonte Viva. É a lição 19, Apacenta. Vamos colocar aqui uma luz. Vamos ver uma luz bem oportuna para podermos ler. Na verdade, é um versículo tirado do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17, quando Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Ele fala isso para o Pedro. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro, falei que era Pedro, para que ele continuasse o apostolado, observando a humanidade, o seu imenso rebanho, observando na humanidade o seu imenso rebanho. Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória, nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem força, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta minhas ovelhas. É o que ele pede. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta com os companheiros. Irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo, ao invés de vergastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Seja exigente para contigo mesmo
e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para diante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Graças a Deus. Está vendo? A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Graças a Deus. Já pensou? Tá pensando o quê? Não é assim, não. Entendeu? Então, mais essa noite de luz, vamos agradecer o fato de estarmos aqui aos pés do Cristo para iniciar mais um Evangelho da Noite. Desta feita, o Evangelho da Noite do dia 8 de maio de 2025. Obrigado, Jesus, por tudo que recebemos desde o último culto. Todo o envolvimento, toda a proteção, todo o amparo. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo convite amável, ao qual conseguimos comparecer efetivamente, pois efetivamente aqui estamos. Abençoa, Jesus, esses próximos minutos, durante os quais estaremos em contato com o Senhor, esses 37 minutos que nos restam para completar os 43 usuais, que possamos receber a caravana do Evangelho da Noite nas nossas casas, sanitizando os nossos lares físicos e espiritualmente, as nossas mentes e nossos corações, sanitizando os nossos tempos, que são os nossos corpos, e harmonizando também o entorno. Salve o Cristo de Deus, salve o Espírito Santo de Deus, salve o nosso patrono São Francisco de Assis, sua falange maravilhosa, salve os nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda, as egrégoras do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade, que possam nos envolver e nos embalsamar com essas vibrações do Altíssimo. Jesus Cristo, Pai, Pai amoroso da humanidade, de nós outros, dá-nos essa bênção desse culto e dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade. E o lema de Francisco, São Francisco de Assis, o nosso patrono: paz e bem. Graças a Deus. Graças a Deus porque estamos todos aqui juntos. Porque estamos aqui nessa verdadeira oceano de vibrações benéficas, elevadas, que estão nos energizando
e estão nos reharmonizando. Na lição de hoje é o Evangelho de Lucas, estamos no capítulo 14 e hoje atenderemos aos versículos 15 a 24, que Pastorino intitulou Parábolas dos Convidados. E é com essa parte que vai encerrar o volume 5 da coleção. A coleção Sabedoria do Evangelho. Parábola dos Convidados. Só 2 evangelistas registraram. O Lucas, né? E é engraçado que tem uma diferença bastante significativa, né? De elementos, não a história é a mesma, mas tem mais elementos de Mateus, que foi um evangelho escrito antes, né? Não sei se o Lucas não leu, pode ser, e narrou o que contaram para ele, mas mais anos depois de ocorrido, né? Mais do que os de Marcos e Mateus, que no caso até devem ter presenciado. Ouvindo essas coisas, um dos que se reclinavam disse-lhe: Feliz quem comer o pão no reino de Deus. Ele disse-lhe: Certo homem fazia um jantar. Certo homem fazia um grande jantar e convidou muitos. E enviou seu escravo na hora do jantar para dizer aos convidados: Vinde, já está tudo preparado. E começaram todos, um a um, a desculpar-se. O primeiro disse-lhe: Comprei um campo e tenho necessidade de sair para vê-lo. Peço-te ter-me por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de boi e irei examiná-las. Peço ter-me por escusado. E disse outro: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando, o escravo narrou isso a seu senhor. Então, insatisfeito, o dono da casa disse ao seu escravo: Quer ver? Casei-me. Voltando, o escravo narrou o senhor. Então, insatisfeito, o dono da casa disse a seu escravo: Sai depressa às ruas e vielas da cidade e introduz aqui os mendigos e os aleijados, cegos e coxos. Introduz aqui. E disse o escravo: Senhor, feito o que mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao escravo: Sai pelas estradas e atalhos e obriga a entrar, para que se encha a casa. Pois digo-vos que nenhum dos homens convidados se provará o jantar. Nenhum dos homens convidados me provará o jantar. Isso é como o Lucas narra, tá? Mas Mateus também narrou, e antes, porque o Evangelho de Mateus, ele é provavelmente o segundo a ser escrito, né? O primeiro foi de Marcos. E respondendo Jesus, de novo falo-lhes em parábolas, dizendo: É semelhante o reino dos céus a um homem rei que fez o casamento de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados.
para o casamento e não quiseram ir. Quer dizer, já é uma coisa assim, né? Por que que ninguém queria ir? Né? Aí não quiseram vir. De novo, envia outros servos, o tal do Senhor que está com o filho casando. Outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis, preparei meu almoço, meus touros, meus cavalos, tão abatidos, e tudo preparado, vinde ao casamento. Eles, porém, não ligando, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outro, pretendendo os escravos dele, ultrajaram e mataram. Ele mandou lá o escravo. E o outro, prendendo o escravo dele, ultrajaram e mataram. Que Deus aborreceu-se. E outros, prendendo os escravos dele, ultrajaram e mataram. O rei, contudo, aborreceu-se e mandou suas tropas e matou aqueles e incendiou a cidade deles. Então disse a seus escravos: o casamento está preparado. Os convidados, porém, não eram dignos. Ele ia lá fazer um estudo, mas ele, quando era para a grande multidão, falava em parábolas. Isso é uma parábola, tá? Porque vai acontecer coisas agora. Saindo aquele escravo para as estradas, reuniram todos os que encontraram, porque ele tinha mandado, né? E depois, então, disse seu escravo: o casamento está preparado, os convidados, porém, não eram dignos. Aí Jesus fala, contando a parábola como sendo o Senhor: e depois as encruzilhadas das estradas, e chamai todos quantos achardes para o casamento. Saindo aqueles escravos para as estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e encheram-se na sala de convivas. Entrando o rei, porém, para ver os convivas, viu aí um homem não vestido de roupa de casamento. E disse-lhes: companheiro, como entraste aqui não tendo roupa de casamento? Sem Mateus. Então o rei disse aos servos, amarrando-lhe pés e mãos: lançai-o às trevas de fora. Ali não haverá o choro e o ranger de dentes. Muitos, pois, são chamados, poucos escolhidos. Então, essa outra passagem, que é o Evangelho de Mateus, como tinha mais proximidade com o povo de Israel, já destrinchou isso para judeus, que na verdade essa passagem ela não é difícil, porque geralmente eu leio e falo assim, nossa, isso aqui realmente é bom ter o estudo porque é difícil. No caso aqui, ela não me parece ser difícil, ela apenas é grande e aparenta. E é claro que tem aquela parte ali quando encontra lá o que não está com a túnica nupcial, é difícil. Porque o que está acontecendo aqui? Quando ele fala
vamos ver em Lucas, ouvindo essas coisas, um dos que se reclinavam ao triclínio disse-lhe: feliz quem comer o pão no reino de Deus. Então vamos lembrar que a gente está vindo de outras parábolas, né? Então, quando Jesus vê lá os primeiros lugares, né? Então ele faz aquelas considerações para os apóstolos, para não ficar sentando, tomando os primeiros lugares, né? Você esperar para você chamado e ocupar o seu lugar. E também, da mesma forma, você tem os que atendem ao banquete, né? Eles vão ser chamados também, convidados, que é a lição que vem logo depois do primeiros lugares, que são os convidados, né? Os convidados em si, que já entrou nessa questão de você ser convidado e, na verdade, o outro que não foi fica se esgueirando para ser. Então não está exaltando nenhum nem outro, tá? Os convidados. E agora, parábola dos convidados. Aí é a parábola. Por isso que, ouvindo essas coisas, um dos que se reclinavam, eu expliquei aqui no culto passado, que eles chegavam e não tinha móveis, como tem hoje, tá? Era tudo com uma esteirinha de palha no chão, né? Palha mais grossa, o trançado grosso, e fazia as refeições ali com os pezinhos dobrados, no máximo, quando era um almoço em família, uma coisa assim celebrativa, aí botava os triclínios e as pessoas sentavam ali em volta daquela mesa em formato de U, que tinha a cavidade do meio para poder os garçons ficarem entrando e servindo, né? No caso aí eram os servos mesmo, né? E aí todo mundo, isso eram os ricos, tá? Meio que inclinado e apoiando no triclínio, que era uma rampa assim, enviesada, obedecendo um ângulo de tantos graus, que aí quem tinha isso era rico. Esse era o mobiliário da época. Aí você ia lá, se colocava lá recostado, com a mão direita do lado do recostado, porque a maioria era destro, aliás, desculpe, se reclinavam no lado da mão esquerda, porque a maioria era destro e deixava a mão direita livre. E aí ele estava lá, se reclinou, quer ver? E estava num tipo um banquete, mas eles estavam fazendo zoação um com o outro, né? Igual os homens fazem hoje. E ele está explicando a situação. Essa é a multidão que eu acompanhava, que eu seguia. Certo homem fazia um grande jantar e convidou muitos. E enviou seu escravo, na hora do jantar, para dizer aos convidados: vinde, já está tudo pronto, preparado. E começaram todos a desculpar-se, um a desculpar-se. O primeiro disse-lhe: comprei um campo, a gente já vai desfilar. Razões. Mas lá em Mateus, é uma outra situação que é descrita. O Senhor envia os escravos, né? Quer ver? Eles enviaram. E aí eles, de novo, envia outros servos. Ele enviou o primeiro a chamar os convidados para o casamento e não quiseram vir. Aí o Jesus, que é o Senhor, né, vai mandar outros servos.
e dizendo, dizei aos convidados, eis que preparei meu almoço, meus tesouros, meus touros e cavalos estão abatidos e tudo preparado, vinde o casamento. Eles, porém, não ligando, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros prendendo os escravos dele, ultrajaram e mataram os escravos. Isso é em Mateus. E aí o rei, contudo, aborreceu-se e mandou suas tropas e matou aqueles e incendiou a cidade deles. Então disse a seus escravos, meu casamento está preparado, os convidados, porém, não eram dignos. Aí ele manda ir lá para as encruzilhadas e chamar. De quem que ele está falando, né? Então eu estou dizendo que essa parábola de hoje, ela nem é difícil. Que para mim, assim, estou achando bastante fácil. Que ele está contando aquele povo que vivia lá atrás dele, que já está desde as outras passagens. Ele está falando assim, que tinha um senhor, né, que tinha posses, tinha escravos, tinha as criações para poder abater cavalo, abater alimento, boi, né? Então a gente também vai conhecendo os costumes da época. Então eles comiam cavalo, carne de cavalo. Devia ser o cavalo que ficava ruinzinho, velho, aí bota lá para virar bolinho. Mas isso não é incomum, não. Em vários países do Oriente Médio e aqui na Argentina também vende carne de cavalo. E aí ele fala, olha, em semelhante reino, é semelhante o reino dos céus a um homem, rei, que fez o casamento do seu filho. Aí ele faz o casamento, prepara e manda os escravos. Aqui está escrito como escravos, mas deviam ser servos, né? Eu já expliquei aqui também que não é exatamente a escravidão naquele sentido que teve aqui no Brasil. O escravo é o servo que trabalha e mora, às vezes, na própria casa do senhor, né? Num outro compartimento, e ele trabalha lá por ter uma casa, comida e roupa. Ele trabalha que não tem exatamente dinheiro, né? Então é um escambo, né? Ele troca o trabalho dele pelos itens necessários da vida. Você ter um teto, ter com o que se vestir, o que comer e o que beber. E aí ele manda esses servos, né, os escravos, para chamar os convivas. Não está claro, isso é uma parábola, se ele já havia avisado que iria ter esse churrasco. Aí ele manda e dizia que já estava lá na hora do almoço, né? Aqui na realidade em Lucas é que falam. E enviou a seu escravo na hora do jantar, era jantar, hein? A dizer aos convidados, vinde, já está tudo preparado. Imagina, matou vários animais. E aqui no Mateus ele diz que enviou seus servos a chamar os convidados para o casamento e não quiseram vir. Que aí essa parte está mais bem explicada em Lucas. Que é o tal que falou, eu comprei uma gleba de terra, eu tenho que ir lá ver. Eu comprei 5 juntas de boi e irei examiná-la. Mas já comprou? Já deve ter examinado antes, né? Aí o derradeiro falou, casei-me e por isso não posso ir. Então quem são esses elementos? Né? O dono todo-poderoso das criações, dos servos, é o próprio Deus, né? Deus está mandando, lá desde o Velho Testamento, mandou os profetas para chamar para o banquete, né? E aí depois,
por fim, que nem esse aqui, então disse a seus escravos: o casamento está preparado. Os convidados, porém, não eram dignos. Vamos ver aqui. Porque ele, porém, não ligando, foram para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros prendendo os escravos, isso em Mateus, dele ultrajaram e mataram. Aí o rei se aborreceu e mandou suas tropas e matou aqueles e incendiou a cidade. Então disse a seus escravos: o casamento está preparado, os convidados, porém, não eram dignos. E depois as encruzilhadas das estradas e chamai todos quanto achardes para o casamento. E saindo aqueles escravos para as estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e encheu-se a sala de convivas. Então, assim, Deus, Senhor lá, dono de tudo, enviou o Filho. O Filho é o casamento do Filho aqui na parábola. Ele enviou o Filho dele. E aqui na narrativa, depois que ele mandou os escravos para convidarem o povo, os convivas. Os escravos não adiantaram, eles mataram até alguns escravos, como está descrito aqui. Ou seja, Jesus enviou os profetas e os profetas todos do Velho Testamento foram mortos. Aí, finalmente, ele envia o Filho. E aí o Filho também é morto. E aí, como Jesus foi. Então, por quê? Ele estava fazendo para os convivas. Mas, repara bem, o banquete era para o povo judeu. Jesus era judeu e se apresentou para os judeus. Depois, o que aconteceu? Como os judeus, alguns receberam, outros não. Então, ele foi e disseminou para todo o povo, né? Foi para todo mundo. A boa nova, né? O que Jesus veio trazer. Por isso que ele manda convidar e depois as encruzilhadas das estradas e chamai todos quanto achardes para o casamento. Saindo aqueles escravos para as estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e encheu-se a sala de convivas. Entrando o rei, porém, para ver os convivas, viu aí um homem não vestido de roupa de casamento. Era aquela túnica de casamento. Entrando o rei, porém, para ver os convivas, aí o rei foi e esse homem que não estava com a túnica de casamento: companheiro, como entraste aqui não tendo roupa de casamento? E aí ele manda retirar o cara. E aí as pessoas falam assim: poxa, mas ele saiu na rua convidando todo mundo, agora ele quer botar o cara para fora, e bota. Inclusive até ele parece que leva uma coça. Qual é o simbolismo aí? É claro que se você pegar no mundo físico, isso é uma parábola. Aí as pessoas vão falar: nossa, mas que coisa horrível, ele convidou, chamou todo mundo, aí o cara não estava, foi pego desprevenido. Mas aí é para aqueles, só vai entrar muitos, pois são chamados, e poucos escolhidos. Então, assim, veio a boa nova para todo mundo, todo o povo judeu. Aí alguns foram sensibilizados. Depois espalhou para o mundo todo, chamamento é para o mundo. Foram todos convidados. Tem gente que deu desculpa, simplesmente não foi, como os convidados. E depois ainda teve outras chamadas para outras pessoas que estavam longe, né, daquela mensagem do Cristo, da Boa Nova. E aí, ele, quando vai ver os convivas, ele vê que tem gente que não está com a túnica do casamento, a roupa de festa, não se preparou. O que significa isso? É a pessoa que não fez a metanoia, que não usou
não trocou de roupa para roupa de casamento. Aquela pessoa que não realmente fez a sintonia com esse novo momento, né? A nova era, a nova vibração, aquele banquete para o qual tinha sido convidada. Então você tem a humanidade recebendo convite, alguns atendendo, mas a maioria não. Depois outras chamadas, outros profetas foram enviados, inclusive em outras denominações, e aí as pessoas foram simplesmente fingindo que não estavam entendendo. Até que ele envia o próprio filho, e o próprio filho também é escorraçado. Então só vai participar desse banquete quem foi convidado e estiver preparado com a sua túnica nupcial para estar lá, né, vestido com a roupa, que na verdade é a vibração, sua própria vibração. É uma parábola bonita, né, que traz esses ensinamentos. Vamos agora passar para o nosso passe, né, e sintonizar com a falange de Francisco de Assis ou dos seus guias e protetores. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico-terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus e graças aos nossos queridos guias e protetores espirituais, anjos da guarda e às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite.
agradecer a todo o amparo, toda a proteção e toda a inspiração que temos recebido até aqui e pedir para que nós possamos continuar a ser bem protegidos, envolvidos, amparados e conduzidos. Nós vamos também, Senhor, querer enviar uma vibração para Gaia, o planeta Terra, que passa por tantos vilipêndios por parte dessa humanidade hominídea. Queremos rogar também por toda essa humanidade encarnada e desencarnada, para que todos possam receber abundantemente. Já acontecendo agora, durante a visita da caravana do Evangelho da Noite na nossa casa. Queremos rogar o envolvimento dos queridos amigos espirituais, envolvendo a todos esses líderes materiais, esses que estão atuando, encarnados e desencarnados, que eles possam nos abençoar, que as falanges espirituais possam envolver, proteger e inspirar esses líderes materiais. Da mesma forma com os líderes espirituais, que possam ser envolvidos aqui, os encarnados e os desencarnados, abundantemente, de forma a conseguirem realizar suas tarefas junto com com as suas egrégoras e seus amigos espirituais que estão trabalhando nesse plano. Salve o novo Papa eleito, foi eleito hoje, né? O Papa que vai ser o Leão XIV, que ele é lá dos Estados Unidos, mas ele nasceu aqui na América do Sul. Que seja muito bem abençoado. É um dos líderes encarnados, mas ele é um líder espiritual. Que nós possamos agora fazer 30 segundos de silêncio para colocarmos nossas intenções. Graças a Deus, ao final de mais esse culto, queremos pedir a permissão para dar por encerrado esse culto, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus, que possamos todos ter uma ótima semana, envolvidos por essa energia do Evangelho da Noite, conduzidos pelos melhores espíritos. Graças a Deus.